Brasil Esportes no ar nesta quarta-feira, dia 29 de outubro. Seguimos juntos até 12h30 e hoje não é uma quarta-feira qualquer, hoje tem semifinais da Copa do Brasil. No Mineirão, o Cruzeiro recebe o Santos com o Robinho em campo e no Maracanã, o Flamengo recebe o Atlético Mineiro. E hoje um dia muito triste para a Portuguesa, porque matematicamente o time foi rebaixado para a Série C do Brasileirão. Você pode participar aqui com a gente até 12h30, mandando o seu torpedo, a sua mensagem para o número 6285991000. André, uma quarta-feira muito esperada, Copa do Brasil. Qual confronto você elege como mais esperado, como mais competitivo? Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Um abraço para você, para todo mundo ligado na TV Aparecida. Bom dia para o Nordeste e para o Norte do país, onde não tem o horário de verão. Confronto mais equilibrado? O mais esperado, mais competitivo. Os dois são competitivos, mas o Cruzeiro e o jogo do Atlético Mineiro contra o Flamengo me chama um pouco mais a atenção. Por quê? Porque o Atlético Mineiro é o melhor time brasileiro pós-Copa do Mundo. E o Flamengo tem uma torcida fantástica. Até que ponto a qualidade do Atlético Mineiro vai influenciar no poder da torcida do Flamengo em uma reta final de competição? Mas agora o assunto é Série B, porque ontem 4 jogos abriram a rodada de número 33. Um dia muito triste para a Portuguesa, mas muito bom para o Santa Cruz, que goleou, André, o Vila Nova por 5-1 dentro da Arena Pernambuco. Santa Cruz, agora sim, é um time que pode fazer parte da elite do Campeonato Brasileiro ano que vem. Tem chances ainda? Tem chances. O Santa Cruz entra na briga. Ganhou do Vila Nova, que é a penúltima colocada do campeonato, pior do que o Vila Nova, só a Portuguesa, então é resultado normal. Já que você falou em Portuguesa, olha aí, André, lá em Itápolis, a Portuguesa perdeu para o Oeste por 3-0, era um jogo que a Portuguesa tinha tudo para vencer, mas não deu certo. Agora sim, matematicamente, a Portuguesa está na Série C. Lamentavelmente, a Portuguesa cai para a terceira divisão do futebol brasileiro. Eu já cobri jogos semifinal de Campeonato Brasileiro com a Portuguesa na Série A. Joinville passou rapidinho, foi só um gol, então o Joinville é o novo líder da Série B, venceu ontem. E o Luverdense venceu o Avaí, André, por 3-1. Se o Avaí continuar desse jeito, ele vai continuar na Série B. É uma equipe que caiu muito de produção agora nessa reta final. André, voltando a falar um pouquinho da Portuguesa, você acha que a Portuguesa trabalhou para que isso acontecesse? Trabalhou, contratou demais, planejou de menos, mais de 50 contratações. Para você ter uma ideia, teve jogador da Portuguesa que foi dispensado sem estrear. Nem jogou e foi dispensado. E a equipe teve 6 treinadores. E pode-se falar, mas é a questão financeira. Não, a questão financeira não influenciou não, porque o time gastou demais. Gastou demais, o time que recebe menos, né? Contratou 50 jogadores, teve problema financeiro? Teve problema de planejamento. Agora a Portuguesa pode voltar a ser o que era antes? Pode, e eu acredito que tenha até condições para isso, porque tem um conselho que tem gente que tem dinheiro e que pode ajudar a Portuguesa nesse momento. André, e olha que coincidência. Ontem, no dia 28 de outubro, foi o dia em que o meio-campista Everton completou 29 anos de idade. Você acredita? A gente pode culpar ele por um pouco? Não, nem nada a ver, né, André? Nem um pouquinho. A culpa foi de alguém dentro do clube que, na minha opinião, deliberadamente, de propósito, autorizou a entrada dele em campo para favorecer um terceiro. E agora sim vamos conferir a classificação da Série B, né? Os jogos que completam essa rodada de número 33 vão terminar na sexta-feira, né? Mas olha aí, vamos lá. O Joinville agora é o novo líder. A Ponte Preta está em segundo com 61 pontos. O Vasco continua no G4 e o Avaí está em quarta colocação. O Santa Cruz está querendo pegar aí o lugar do Avaí. Depois do Santa Cruz, Ceará, Atlético Goianiense, América Mineiro, Boa Esporte, Sampaio Correia. E na segunda parte da tabela, Luverdense, Náutico, Paraná, Bragantino, ABC, Oeste. E no Z4, nada mudou. Icasa, América de Natal, Vila Nova e Portuguesa.
E agora confira o Pronto Falei. Terminadas as eleições, é importante dizer isso neste momento. Em nenhum momento eu vi candidatos a deputado, candidatos a governadores e os candidatos à presidência da República falando sobre esporte. O assunto esporte foi praticamente ignorado por todos eles. E olha só, em 2016 o Brasil vai sediar o maior evento esportivo do mundo, que é as Olimpíadas. E em nenhum momento falaram de esporte. O esporte é um veículo de transformação social. Praticando esporte, a pessoa se aproxima do que é bom e se distancia do que é ruim na vida. Se distancia de vícios, se distancia de drogas e se aproxima da saúde, se aproxima da qualidade de vida, do espírito de equipe. Então, o esporte, pelos nossos políticos, ele é tratado às vezes com muito desprezo. E espero que agora, nessa nova gestão de deputados, de governadores e da presidente da República, que o esporte seja olhado com carinho. Não só para sermos campeões de medalha nas Olimpíadas, não, mas sim a longo prazo, para que as pessoas tenham a oportunidade da iniciação, da prática esportiva, até mesmo amadora. Então, olhem um pouquinho mais pelo esporte nessa gestão. Pronto, falei. Primeiro intervalo aqui no Brasil Esportes e a seguir o assunto é Atlético Mineiro e Flamengo. E vamos relembrar um confronto histórico entre os dois times no Serra Dourada. A gente volta já. De volta ao Brasil Esportes e agora vamos falar de um livro que hoje faz muito sucesso no Brasil. É o livro Essência da Saúde, Plantas Medicinais e Alimentação. É um guia completo onde a gente vai encontrar várias formas de você ter uma saúde melhor. Muito fácil, com o uso das plantas medicinais. Para você adquirir esse livro, basta ligar para o número 0800 838 0011. Adquira já o seu Essência da Saúde, Plantas Medicinais e Alimentação, porque saúde não tem preço. E agora vamos conferir quem faz parte da nossa torcida Brasil Esportes nesta quarta-feira. Vamos lá. O Marcos, lá de Belém do Pará, com a camisa da Seleção Brasileira. Muito obrigada, Marcos. Sua terra é linda. Vamos lá, Mariano e Juliana, lá daqui de Jaraguá, Goiás, pertinho daqui. Valeu, Mariano e Juliano. Marisa Meis, de Pinheiro Preto, Santa Catarina. Ela ficou de costas com a camisa do Fernandão, né? É. Homenagem pro Fernandão. Muito obrigada, Marisa. Evanilson lá do Esporte Tauá de Tailândia. É isso? É o time, né? Evanilson e o Esporte Tauá, o time lá. De Tailândia, no Pará. Eu não sabia dessa cidade lá no Pará, não. Tailândia, olha só. Cleiton de Natal, Rio Grande do Norte, torcedor do Inter. Valeu, Cleiton. Rivone Ingazeira, torcedor do Cruzeiro, preparado para hoje mais tarde, né? Cruzeiro e Santos no Mineirão. Weines, lá do Maranhão. Valeu, Weines. Oséias de Manaus, Amazonas. Valeu, Oséias. Esporte Cara de Pau de Marechal Deodoro, Alagoas. Mais um time. Não é diferente, né? O Andenilson de Cachoeira do Piriá. É isso aí. Qual é a camisa? É torcedor do Galo, não é? É do Galo? Não é o torcedor do Galo. Então valeu, o Andeilson. Então tá aí, gente, muito fácil aparecer no nosso programa. Basta mandar a sua foto com a sua torcida, com a camisa, pro time que você torce, pro número 6285991000. E agora vamos falar um pouquinho, né, sobre o confronto entre Atlético Mineiro e Flamengo. Flamengo e Atlético Mineiro no Maracanã, Luxemburgo, né? E o Tardelli falaram sobre essa partida que começa hoje, às 10 horas da noite. Vamos ouvir. A disputar título, não tem dúvida, vai se aproximando um jogo decisivo, vem aquele friozinho na barriga, dá aquela piscada, a série de coisas que acontecem dentro de um jogo decisivo. Mas é sempre especial jogar contra o Flamengo no Maracanã,
né, o Maracanã lotado, que é um palco, para mim é importantíssimo. Meu primeiro gol como profissional, né, foi no Maracanã. Então tá aí, André Luxemburgo e Tardelli falaram sobre essa partida. Vamos conferir como os times entram em campo no Maracanã hoje. Os times estão completos, nenhum lesionado, ou seja, o jogo vai ser bom, vai ser pegado. Vamos lá. Flamengo entra com Paulo Vitor, Léo Moura, Chicão, Samir, João Paulo, Vitor Cáceres, Márcio Araújo, Canteiros, Everton, Gabriel e Eduardo da Silva. Já o Atlético Mineiro entra com Vitor, Marcos Rocha, Ed Carlos, Gemerson, Douglas Santos, Josué, Luan, Dátulo, Maxwell, Diego Tardelli e Carlos. Jogo que vai ser muito bom. E André, como você disse no começo do programa, Atlético Mineiro e Flamengo com certeza vai ser o jogo mais esperado, porque tem confrontos históricos. Entre eles, um que fez muita história, foi aqui no Serra Dourada, era Libertadores, Atlético Mineiro e Flamengo. Olha lá, ó. Foi um jogo, André, que teve 5 expulsões. Foi um jogo, assim, que a gente esperava a gente esperava um finalista, né? E aí acabou ficando 0-0. O protagonista desse jogo acabou sendo o árbitro José Roberto Wright. E esses aí, a diretoria do Atlético Mineiro invadiu o campo, né? Porque aí já tinha expulsado 2 jogadores. Aí com 5 jogadores expulsos não tinha como continuar a partida. Então foi um confronto histórico, um confronto que até hoje, André, os atleticanos têm raiva desse técnico José Roberto Wright. É verdade, o árbitro José Roberto Wright, eu acho que ele pegou pesado nesse jogo. E, aliás, Atlético Mineiro e Flamengo têm confrontos históricos, além desse pela Libertadores em 81, em 2006 teve nas quartas de final da Copa do Brasil também confronto. E nesses confrontos, na maioria das vezes, o Flamengo se saiu vencedor. Teve apenas um confronto eliminatório de 86, que o Atlético conseguiu levar a melhor em cima do Flamengo. Só que hoje a situação é diferente, né? Hoje o Atlético Mineiro está no momento melhor do que o Flamengo. Nesse momento aí, nesse jogo aí, o Flamengo tinha um dos maiores times da história do futebol mundial, com o Zico e companhia. Né? É lógico que o Atlético Mineiro também tinha um grande time. E agora vamos ver como é que vai ser o Flamengo, com a força que ele tem de chegada em uma decisão, com o apoio da sua torcida e o desempenho que o Atlético Mineiro está tendo até agora, pós-Copa do Mundo, em que se destaca no Campeonato Brasileiro e também na Copa do Brasil. Eu quero saber a sua previsão. Quem vence o jogo de hoje? Eu acredito que o Atlético Mineiro é favorito para passar em cima do Flamengo. Lá dentro do Maracanã? No Maracanã, às vezes pode até perder. Mas eu falo de hoje, o jogo de hoje. Eu acredito hoje que eu acredito no empate. No empate? Eu acredito no empate. Já que eu digo que o Atlético Mineiro é favorito para passar, então tem que ter uma combinação de resultados coerentes, né? Então eu acredito que o Atlético Mineiro arranca o empate hoje e ganha o jogo de volta. Mas isso tudo é na questão do palpite, de uma previsão em cima da lógica, né? Mas o futebol nem sempre é a lógica. Por exemplo, no ano passado, o Flamengo eliminou o Cruzeiro, que era o melhor time do futebol brasileiro na ocasião, dentro da Copa do Brasil. Último intervalo aqui no Brasil Esportes e a seguir o assunto é Cruzeiro e Santos. Vamos relembrar o confronto histórico em que o Cruzeiro goleou o time do Pelé. E a gente vai também aqui, a gente não vai esquecer de ler aqui também os torpedos que vocês mandam aqui pra gente. A gente volta já. De volta ao Brasil Esportes e pela tríplice coroa, o Cruzeiro recebe hoje o Santos no Mineirão. Anderson Moreira e Henrique falaram sobre esta partida. Na competição, pela equipe do Santos hoje, pelos jogadores que tem lá, jogadores de qualidade, jogadores experientes também, jogadores que já jogaram a Copa do Brasil, já tiveram nessa situação. O campeonato prova isso. O Cruzeiro era uma exceção que às vezes conseguia manter sempre uma regularidade. Mas em alguns momentos também vai passar por algumas dificuldades, mas é um time que está preparado para poder responder. A gente sabe muito bem disso e a gente está preparado para que o Cruzeiro possa fazer tenha um bom desempenho, mas a gente está preparado para poder tentar neutralizar essas ações. E aí, André, você acha que o Santos está preparado para neutralizar as ações do Cruzeiro hoje no Mineirão? Acredito que é um confronto que o Cruzeiro vive um momento
de instabilidade na competição e o Santos pode se aproveitar disso. Mesmo não mostrando regularidade, durante o ano todo, o Santos? O Santos também é uma equipe que não tem muita regularidade, mas ele pode se aproveitar, às vezes, desse momento do Cruzeiro. O Cruzeiro é um time que está hoje preocupado em manter a liderança no Campeonato Brasileiro. Do outro lado, é um time que pode crescer também na reta final. Eu coloco o Cruzeiro como favorito para passar pelo Santos. Mas o Santos tem uma chance até razoável. Então tá, vamos ver aqui como que o Cruzeiro e o Santos entram em campo hoje, mais tarde, no Mineirão, às 10 horas da noite. Vamos lá, o Cruzeiro entra com Fábio, Mike, Dedé, Léo, Egídio, Henrique, Lucas Silva, Everton Ribeiro, Ricardo Goulart, William e Marcelo Moreno. Como vocês viram, o Cruzeiro está completo. O Santos entra com Aranha, Cicinho, David Braz, Edu Dracena, Mena, Alisson, Arouca, Lucas Lima, Rildo, Robinho e Gabriel. É isso aí. Como o Atlético Mineiro também teve vários confrontos históricos contra o Flamengo, o Santos também teve contra o Cruzeiro. E esse que vocês vão ver aí agora, imagens, o Cruzeiro venceu o Santos por 6-2. Foi o maior baile que o Pelé tomou na sua vida, não foi, André? E olha que nessa época, o Santos, ele não podia para nenhum time. Até eu acho que o futebol mineiro, ele tem um antes e depois desse jogo. Que passaram a olhar um pouquinho mais para o futebol de Minas Gerais. O Cruzeiro passou a ser mais conhecido naquela época, tinha um timaço. Eu já tive a oportunidade de conversar com o Wilson Piazza, que marcou o Pelé naquele jogo. Ele marcou o Pelé o jogo inteiro sem fazer uma falta. Ganhou de 6-2. Aí o jogo de volta, na Vila Belmiro, se o Santos ganhasse por qualquer placar, iria ter uma terceira partida. Aí o Santos venceu por 2-0 o primeiro tempo. Segundo tempo, o Cruzeiro virou 3-2 na Vila Belmiro. Ganharam bem do Santos de Pelé naquela jogo ocasião. foi no Pacaembu, né? Foi um jogo fantástico. Em 2000 também teve um confronto entre Cruzeiro e Santos. O Cruzeiro passou pela equipe do Santos, então o Santos já é meio freguês do Cruzeiro. É isso aí. Para fechar nosso programa, vamos ler aqui os torpedos. Vamos lá, André. O Rômulo Cabral, ele mora em Cuiabá, é torcedor do Atlético Goianiense. Diz que o Atlético vai ganhar do Vila Nova e depois tem decisão contra o Ceará. Yuri e Paloma estão acompanhando o programa em São Bento do Una, Pernambuco. O Adriano de Osasco, Luciana, eu acho que o Flamengo perde fácil, não precisa nem jogar. Nossa, eu acho que tá super equilibrado, viu, hoje. Queria saber se o Cruzeiro nessa má fase vai conseguir ser campeão. Será que o Cruzeiro desaprendeu a jogar futebol? Recado aqui do código 38, final 5576. E aí? Eu acredito que não. O Cruzeiro está com esse momento de irregularidade, mas também se deve a vários fatores. Entre eles, desfalques de jogadores para seleções e assim por diante. Teve alguns problemas. Se tiver tudo arrumadinho, se tiver tudo certinho, eu acredito que ele possa ser competitivo novamente. E tem uma larga vantagem no Campeonato Brasileiro. O Diego Pedro, de Minas Gerais, acompanhando o programa, falou pra gente falar do Galo. Já falamos aqui. Falamos muito. O Josenildo de Juripiranga. André, será que o Tite volta no ano que vem? Eu acho que volta. Volta, tá com cara. Acho que volta, tá com cara, jeito e andado. Bom dia, se a arbitragem não influenciar em favor do Flamengo, vai ser um ótimo clássico. Nossa, muito. Imagina como é que vai ser esse jogo, hein, André? O juiz deve estar mais nervoso, os árbitros, do que os jogadores. Porque o árbitro quer entrar em campo e acertar. Mas a pressão ela é muito grande. Boa tarde a todos, parabéns pelo programa. O São Paulo tem chance de conquistar a Sul-Americana. André Assis de Fernandópolis. Tem, né? Tem chance sim. Inclusive, eles cancelaram uma excursão que tinha em dezembro para os Estados Unidos, justamente pensando na final da Sul-Americana, despedida do Rogério Ceni e assim por diante. Joga amanhã, tem chance sim. São Paulo. Paloma Oliveira, de Fortaleza. Ansiosa, nervosa para o jogo do Mengão. Estarei na torcida e confiante na vitória, que será na raça. É isso aí, fechou muito bem, né? Como é que ela chama, Milena? Paloma. Paloma, então, Paloma, fechou muito bem o programa. Eu também estou muito ansiosa. O Cruzeiro entra em campo hoje. Mas amanhã vocês conferem como foi essa quarta-feira da Copa do Brasil. E eu espero vocês aqui ao meio-dia. Tchau, André. Tchau, até amanhã. Até amanhã.